Aí, pessoal, tá gravando então? Bom dia a todos novamente, né? Estamos aí em processo do trabalho do quinto semestre, né? Matutino, do dia 11 de maio de 2021. E nós estávamos estudando aí o procedimento ordinário, né? Já faz um tempinho que nós tivemos aula, nós estávamos estudando o procedimento ordinário. Nós já vimos o tocante à petição inicial do procedimento ordinário, né? E nós havíamos parado justamente no início do ato processual mais importante, né, de todos os processos do trabalho, que é a audiência una, né? Então, está aí na tela o nosso material, né? A gente já tinha visto toda a audiência, né? O despacho inicial, e a gente tinha parado aí justamente no ato mais importante, né, do processo do trabalho, que é a audiência una, né? E, pessoal, no processo do trabalho, né, os operadores do direito aí, o juiz, os advogados, os doutrinadores, adoram usar esse termo, né, audiência una, né, audiência una. É um grande orgulho aí para a Justiça do Trabalho, a audiência una. O que significa audiência una? Significa que é uma audiência só, e todos os atos a serem praticados em audiência devem ser realizados na mesma audiência, né? É uma audiência só aí, né? E todos os atos, então, a serem praticados em audiência devem ser praticados na mesma audiência. Agora, veja só, às vezes é impossível que isso aconteça, né, numa mesma audiência. E, excepcionalmente, o juiz vai poder suspender a audiência. Né? Excepcionalmente, o juiz vai poder suspender a audiência. E aí ele suspende a audiência e ele redesigna, né, uma nova data para a continuidade da audiência. O que significa dizer que, ainda que o juiz suspenda, né, eventualmente suspenda a audiência, ela não deixa de ser una. Por quê? Porque, na verdade, ainda que ele suspenda aquela audiência e redesigne, né, ele não vai marcar uma outra audiência. Né? Ele não marca uma outra audiência. Essa audiência em data subsequente, ela é chamada de audiência em continuação. Né? Ela é uma audiência em continuação. E por que audiência em continuação? Porque na Justiça do Trabalho, a audiência é una, é uma só, é a mesma audiência, né? Então, tomem cuidado com essa terminologia, né? A audiência una, e se ela for suspensa e o juiz redesignar eventualmente por uma data futura, isso é exceção, isso não é a regra, isso é exceção, e a data futura será chamada de audiência em continuação. Então, não é uma outra audiência ou uma nova audiência, é uma audiência em continuação, né? E isso justamente para marcar realmente, né, a importância aí da audiência una no processo do trabalho. Bom, pessoal, e o que acontece nessa audiência? Gente, olha só, nós temos a proposta de conciliação na audiência. Se não der acordo, nós temos a apresentação de contestação em audiência, inclusive de forma oral. Né? A gente vai ver, inclusive de forma oral. Não é muito usual, mas pode acontecer, né? Inclusive de forma oral. Nós temos também a manifestação do autor sobre a contestação do réu, né? A manifestação do autor reclamante sobre a contestação do réu reclamado, que a gente chama aí no jargão popular de réplica em audiência. Depois a gente tem a realização de instrução probatória também em audiência, e veja, na mesma audiência. De modo que, olha só, tanto a proposta de conciliação quanto a instrução são feitas na mesma audiência. Aqui, na Justiça do Trabalho, nós não temos aquela divisão de audiências
típica do processo civil, né? Lá no processo civil, nós temos uma audiência preliminar de mediação e conciliação. Se não deu acordo, o processo segue e lá do meio para o final do processo, o juiz civil, ele marca uma outra audiência, que é essa chamada audiência de instrução e julgamento. Instrução e julgamento. Então, lá no processo civil, no juízo civil, são duas audiências completamente diferentes. A preliminar, de mediação e conciliação, né, conhecida aí como audiência do 334, né, do CPC, e depois, do meio para o final do processo, a gente tem uma segunda audiência, que é a audiência de instrução. Aqui no processo do trabalho, não, a audiência é una. Então, tanto a proposta de conciliação, como toda a fase deliberativa, que é a contestação e a réplica, a gente poderia até inserir aqui um semi-despacho saneador, né, como se fosse um despacho saneador aqui, né, e também a instrução, que é a colheita de prova oral, é feita tudo na mesma audiência. Depois, nós teremos uma segunda proposta de conciliação. Então, encerrada a instrução, nós temos uma segunda proposta de conciliação. Se não deu acordo, o juiz abre para debates orais e, por fim, o juiz profere também a sentença em audiência. O juiz profere a sentença em audiência. Então, na verdade, olha só, o grosso do processo, tirando a petição inicial e a citação, o grosso do processo mesmo acontece tudo nessa audiência una aí. Ela vai de proposta de conciliação, de contestação, de réplica, de um semi-despacho saneador que a gente vai ver, passando por toda a instrução probatória com a colheita de prova oral, né? Uma nova tentativa de conciliação, os debates orais e o próprio julgamento aí. Agora, claro, né? Às vezes é impossível de praticar todos esses atos, né, numa mesma audiência, no mesmo contexto. E aí, então, quando for impossível praticar todos esses atos no mesmo contexto, né, numa mesma audiência, excepcionalmente o juiz pode suspender a audiência e redesignar audiências em continuação. Né? Isso pode acontecer, isso na verdade até acontece, mas tecnicamente, ou nos termos da CLT, né, essa redesignação, essa suspensão e redesignação de audiência de conciliação é exceção. Bom, pessoal, uma coisa que é simples, mas que é bastante perguntada em prova de processo do trabalho, diz respeito ao horário de realização das audiências, né, na Justiça do Trabalho. E as audiências na Justiça do Trabalho, elas devem ser realizadas das 8 às 18 horas e elas não podem ultrapassar 5 horas seguidas, né? Então, elas devem ser marcadas, né, das 8 às 18 horas e elas não podem passar de 5 horas seguidas. O que significa dizer que, marcada a audiência, iniciada a audiência entre as 8 e as 18 horas, se ela atingir 5 horas seguidas, o juiz é obrigado a suspender a audiência e marcar uma audiência em continuação, né? Então, se eventualmente aí essa audiência atingir 5 horas, é causa de suspensão da audiência una e redesignação de audiência em continuação. Pessoal, e por que essa regra? Porque 5 horas fazendo audiência, ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. Eventualmente pode acontecer. Muito difícil na Justiça do Trabalho, mas eventualmente pode acontecer. Né? Audiências longas assim, elas são mais comuns no juízo civil, que você pode ter 10 testemunhas, cada parte pode ter 10 testemunhas, né? Audiência longa assim pode acontecer no juízo criminal, em que apesar de não ter todo esse número de testemunhas, né, o número de testemunhas na justiça, no processo penal ser menor aí, em torno de 5 testemunhas,
o processo crime ele pode ter fatos complexos e até muitos réus envolvidos, né? Eu fui nomeado por um caso criminal aqui em Jales, né, de uma operação da Polícia Civil que prendeu vários traficantes aí, que tinha em torno de 15 réus no mesmo processo. E aí, 15 réus, cada qual com seu advogado, cada qual com em torno de 5 testemunhas aí. Então, veja, se a gente multiplicar, né, 15 réus por 5 testemunhas cada um, dá 75 testemunhas para serem ouvidas, né? E isso foi antes da pandemia, então a audiência foi presencial e o juiz criminal, ele teve que realizar audiência normal, no plenário do Tribunal do Júri, aqui de Jales, porque era tanta gente que não cabia na sala de audiência, né? Essa audiência ela foi feita no plenário do Tribunal do Júri, né? E, claro, ele marcou para 9 horas da manhã, que é quando o fórum abre, e tomou o dia inteiro, né? Tomou o dia inteiro aí. Nós saímos moídos de lá, né? E todo mundo, né? O juiz, as testemunhas, o oficial de justiça que estava organizando, o escrevente de sala, né? Se eu não me engano, até revezou o escrevente de sala, né? Até revezou. Não dá para revezar juiz, porque viola o princípio do juiz natural, né? Não dá para revezar advogado, porque todo mundo foi nomeado, então era um só para cada réu aí, né? Mas o escrevente de sala, se eu não me engano, revezou aí, né? Ele trocou no meio da audiência, né? Então demorou muito mais de 5 horas. No juízo do trabalho, é muito raro que isso aconteça. Por quê? Porque não vai ter tantos réus assim, né? Não vai ter tantos réus assim. Ainda que na Justiça do Trabalho seja possível o litisconsórcio, né? Que é aquela pluralidade de autores, né? Pluralidade de autores, não é algo tão usual. Muitos litisconsórcios na Justiça do Trabalho, muitos litisconsortes na Justiça do Trabalho. Depois a gente vai ver por que não é muito comum. Isso é estratégia dos advogados trabalhistas, né? Isso é uma estratégia dos advogados trabalhistas. Não se coloca muito litisconsortes na reclamação trabalhista, não. Normalmente é um empregado e uma empresa, né? Ou outra empresa também, quando tem responsabilidade solidária entre elas, né? Mas acaba ficando por aí, né? Acaba ficando por aí. Então não tem muito litisconsortes. Então não tem muitas partes. E também não tem muitas testemunhas. A gente vai ver daqui a pouquinho que o número de testemunhas aqui na Justiça do Trabalho é bem pequeno, né? Mesmo no procedimento ordinário, que é o procedimento mais complexo da Justiça do Trabalho, o número de testemunhas é bem pequeno. Então, as audiências não costumam demorar tudo isso aí, não, 5 horas. Mas o limite é 5 horas. Se chegar a 5 horas, o juiz ele tem que suspender a audiência una e marcar, redesignar uma audiência em continuação. Pessoal, e a CLT também, ela fala que, na verdade, né, esse prazo de 8 a 18 horas é o prazo para iniciar a audiência. O que significa dizer que a audiência não pode iniciar depois das 18, mas iniciada antes das 18, ela pode sim superar esse horário, ela pode continuar depois das 18 horas aí, no limite de 5 horas de duração. Então, se começou às 18, ela pode ir às 19, né, 20, 21, 22, 23 horas, né? Claro que ninguém vai fazer isso, né? Se vê que está demorando aí, o juiz suspende e redesigna em continuação, né? Deu 7 horas, deu 7 e meia e não resolveu, o juiz vai suspender e vai marcar audiência em continuação, né? Então, das 8 às 18 é para começar, não é para terminar. Ela tem que começar entre as 8 e as 18, ainda que ela supere esse horário, mas no limite máximo de 5 horas. Se atingir esse limite máximo, o juiz suspende e redesigna. Bom, pessoal, isso é tranquilo, né? É só uma questão de horário, mas eu frisei bastante porque isso é bastante perguntado em prova. A gente tem que decorar esse horário aí das 8 às 18, limitado a 5 horas, né? Porque é bem perguntado em questões testes aí. Bom, segunda coisa que é importante sobre a audiência una, as presenças obrigatórias. A audiência, ela tem que ter a presença do juiz do trabalho e do escrevente judiciário,
e também, claro, do reclamante e do reclamado. Gente, olha só, não está mencionado advogado, não está mencionado advogado, nem advogado do reclamante e nem advogado do reclamado, o que significa dizer que nós, advogados, não precisamos estar presentes, né? Não é necessariamente, né? Não é obrigatório aí a presença de advogado, né? Até porque se fosse, né, a Justiça do Trabalho com a OAB, ou talvez aí com a Defensoria Pública da União, teria que celebrar um convênio para ter advogado plantonista, né? Porque se fosse realmente obrigatória a presença de advogado, teria que ter um advogado plantonista. Porque já pensou, a parte está lá, o advogado que ela contratou não chega, ou o advogado sindical não chega, né? E aí a parte, então, né, sendo obrigatória a presença do advogado, perderia o processo, não poderia atuar em audiência, né? Se fosse obrigatória a presença do advogado, teria que ter um sistema de plantão, e não existe, né? Não existe. Na justiça penal existe, porque, claro, a presença do advogado é obrigatória na justiça penal, senão não tem o exercício do direito de defesa, né? Então, na justiça penal existe um advogado plantonista. Se o advogado não está na audiência penal, o Estado, o juiz, ele põe um advogado ali, né? Ou o advogado plantonista, ou o advogado puleiro de galinha, né? O cara tá passando no corredor do fórum, né? Aí tem o vidro ali da sala de audiência, o escrevente vê o advogado passando no corredor do fórum, vai atrás dele, fala, doutor, você está muito ocupado? Aí, se o escrevente, né, correr atrás de vocês no corredor do fórum e perguntar, doutor, você está muito ocupado, você fala que está. Porque se você falar que não, ele vai falar, mas você não pode, então, fazer uma audiência ad hoc aqui? Né? O que é audiência ad hoc? Né? A audiência ad hoc é uma audiência nomeada. Você não era advogado do processo, mas o advogado do processo não está lá, não tem advogado plantonista ou não acha o telefone do advogado plantonista, né? Se for plantão de final de semana para audiência de custódia, então, né, tá tudo desligado os celulares dos advogados plantonistas aí. Aí você tá lá no corredor do fórum, o escrevente vai, né, pedir, doutor, você não pode fazer a audiência ad hoc? Aí você vai lá e faz, né? Não tem grande coisa que você possa fazer na audiência, porque você nem conhece o processo, né? Você tem que pegar a coisa mais ou menos ali do momento, né? Quando o juiz até tem um pouco, né, um pouco de traquejo, assim, é benevolente, o juiz acaba até explicando, né, na audiência, mas ele acaba até explicando o que está acontecendo ali, isso trata-se de um caso e tal, ele acaba explicando para o advogado ad hoc se situar, porque ele não sabe o que está acontecendo. E aí ele tenta fazer alguma pergunta, ele tenta fazer alguma manifestação, mas, claro, é prejudicado, né? Não tem muito o que fazer ali, porque você nem conhece o processo. Mas acontece esse tipo de coisa, né? No online, não, né? Não tem como catar o advogado de puleiro no corredor do fórum. Mas, no presencial, acontece, né? E acontece muito aí, né? Quem tem escritório, o escritório perto do fórum, costuma frequentar bastante o fórum, né? Porque sai mais barato gastar sola de sapato para ir tomar café no fórum do que eu fazer o café no escritório. E aí esses advogados acabam fazendo bastante audiência ad hoc, né? Porque eventualidades acontecem. Na Justiça do Trabalho, né, não tem isso. Né? Na Justiça do Trabalho não tem isso. Por quê? Porque lá não é essencial, lá não é obrigatória a presença do advogado, lá não tem sistema de plantão e, na verdade, então, né, nem tem ad hoc, né, nem tem ad hoc. A parte vai sem advogado mesmo, né? A parte vai sem advogado mesmo. Então, essas são as presenças obrigatórias. O juiz do trabalho, o escrevente judiciário, né, o escrevente de sala, que a gente fala, que é quem fica na sala de audiência, o reclamante, o advogado do reclamante não é obrigatório, e o reclamado, o advogado do reclamado não é obrigatório. Pessoal, no tocante ao reclamado, né, se é um contratante, né, um contratante aí, um empregador individual, é o próprio empregador que tem que ir, né?
Então, por exemplo, aí, a dona de casa que contrata uma secretária doméstica, né? É a própria dona de casa que tem que ir, né? A própria dona de casa que tem que ir, porque é ela o empregador, né? Agora, no caso de empregador pessoa jurídica, né? Não tem, né? Como levar aí a pessoa jurídica lá dentro da sala, né? Então, quem é obrigatório estar lá é o preposto, né? Então, em caso de reclamado, né? Reclamado pessoa jurídica, né? Quem é obrigatório estar lá é o preposto, né? O preposto, que é quem representa a pessoa jurídica. Pessoal, e aqui uma inovação bem interessante no tocante à reforma trabalhista de 2017. Até a reforma trabalhista de 2017, entendia-se que, no procedimento ordinário, esse preposto ele deveria ser empregado do reclamado, da pessoa jurídica reclamada, né? Então, até novembro de 2017, no procedimento ordinário, entendia-se que esse preposto deveria ser empregado da pessoa jurídica reclamada, inclusive com carteira assinada, né? E o juiz, né, podia, na audiência, pedir a carteira de trabalho do preposto. Falar, ó, estou aqui com a carta de preposição, mas deixa eu ver tua carteira de trabalho para ver se você é empregado do reclamado, né? Então, a gente sempre recomendava, né, recomendava não, a gente pedia encarecidamente, né, solicitava, requeria que o preposto levasse a carteira, fosse empregado, né, e levasse a carteira de trabalho na audiência. Mas isso mudou, né? A reforma trabalhista de novembro de 2017 retirou essa exigência, né? Então, depois de novembro de 2017, não é mais necessário que o preposto seja empregado aí da reclamada, né? Não é mais necessário que seja empregado da reclamada. Pessoal, agora veja só, o preposto também não pode ser qualquer pessoa, né? O preposto também não pode ser qualquer pessoa, porque já pensou, o juiz começa a fazer pergunta para o preposto para saber a situação da empresa e o preposto fala, não sei, não lembro não, não vi isso aí não. O juiz vai falar, mas o que esse cara sabe? O que esse cara veio fazer aqui, né? É como se ele não tivesse lá, é como se a reclamada não tivesse em audiência, né? Então, pegar qualquer um para ser preposto não resolve, né? Não resolve. É como se não tivesse ninguém, é como se a reclamada não estivesse lá. Então, ainda que a reforma do trabalho dispensou o vínculo empregatício entre preposto e reclamada, a reforma do trabalho não dispensou o conhecimento de causa, o conhecimento da empresa, né? Então, não vai pegar qualquer um, não. E por que eu estou dizendo isso? Porque no juízo civil, no processo civil e no juízo civil, não tem muito essa exigência, não, né? E a gente acaba, como advogado, pegando qualquer um como preposto, né? Eu já fui preposto, né? A gente advogava para uma empresa de fora, né? E tinha que fazer as audiências aqui. Então, a gente revezava. Ora, alguém do escritório ia como advogado e o outro ia como preposto, né? A gente revezava, né? Então, eu já fui advogado e o meu primo, ou outro colega de escritório, era preposto. E eu também, né? Ele já foi advogado e eu fui preposto, né? E o que eu sabia da empresa no juízo civil? Nada. Tecnicamente, não sabia nada da empresa, né? A gente estava fazendo só audiência no civil aí. Isso acontece no juízo civil, né? Pegar qualquer um para preposto, né? Por exemplo, eu já fiz audiência aqui, né? Que o advogado foi contratado pela empresa e o preposto era o pai, a mãe, o irmão do advogado, da advogada, aí, né? Beleza, né? Tá tudo em família, né? Isso não pode acontecer no juízo trabalhista, hein, gente? Isso não pode ser feito no juízo trabalhista, porque se o juiz encana de fazer pergunta para o preposto, né? O juiz vê que ele não tem vínculo empregatício, né? Não é obrigado, mas ele, né, sonda ali na audiência e descobre que não tem vínculo empregatício. Não é obrigado, então ele não pode fazer nada com isso, mas ele fica com a pulga atrás da orelha. Aí o juiz cisma de fazer pergunta para o preposto e ele não sabe nada, ferrou, né? É como se ele não estivesse lá, é como se a reclamada não estivesse lá.
Então, tomem muito cuidado com isso, né? A reforma do trabalho dispensou o vínculo empregatício, mas não dispensou o conhecimento de causa, o conhecimento da reclamada aí, né? Bom, pessoal, e aqui tem algumas peculiaridades aí. Aqui tem algumas peculiaridades que a CLT fala, né? Olha lá. A CLT fala que o juiz do trabalho ele pode atrasar por 15 minutos, né? O juiz do trabalho ele pode atrasar por 15 minutos, né? E após esses 15 minutos, se ele não chegou, se ele não começou a audiência, as partes podem requerer a certificação desse atraso do juiz e deixar o fórum trabalhista. E isso é importante porque, claramente, é um caso de não realização da audiência una, é um caso, então, de redesignação de audiência em continuação, né? Então, isso aqui é um caso que permite, então, a redesignação de audiência em continuação, né? Então, o juiz pode atrasar 15 minutos e, se ele não chegar até dentro desses 15 minutos, as partes requerem a certificação do atraso do juiz e aí o juiz ele vai ter que redesignar a audiência, ele vai ter que marcar uma audiência em continuação. Então, é um caso de redesignação de audiência em continuação. Só que, pessoal, a advocacia critica muito esse dispositivo aqui. Por quê? Porque existe o dispositivo para o juiz, dizendo que o juiz pode atrasar 15 minutos, mas não tem nenhum dispositivo para a advocacia. Significa dizer que o advogado não pode atrasar nada, né? O advogado não pode atrasar nada. Claro que os juízes esperam um pouco, né? Juízes comunicam lá a sala da OAB, e a sala da OAB tenta entrar em contato com o advogado que está atrasado, né? Isso acontece, né? Se a OAB não fizer, né? Às vezes tem algum colega advogado lá na sala da OAB, o cara liga, fala, onde você está? Aconteceu alguma coisa? Porque a audiência está aqui, já estão te chamando, estão te anunciando. O juiz falou que vai te esperar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, né? E aí você dá seus pulos, né? Então acontece isso aí na prática. Mas para o juiz tem dispositivo expresso em lei, que ele pode atrasar 15 minutos. Mas para a advocacia não tem, e aí o advogado depende do bom senso do juiz e da cooperação dos colegas ali, né, da OAB e na sala da OAB. Bom, pessoal, e como não tem dispositivo expresso, né, para a advocacia, o que acontece aí se o reclamante não chegar na audiência e o que acontece se o reclamado não chegar em audiência? Pessoal, se o reclamante não chegar em audiência, a CLT fala que o processo será arquivado, né? Se o reclamante, que é o autor, não estiver na audiência, não chegar na audiência, a CLT fala que o processo vai ser arquivado. Pessoal, esse é o termo usado pela CLT, arquivamento do processo. Só que, na verdade, apesar da CLT falar em arquivamento do processo, esse termo está errado, né? Tecnicamente, esse termo está errado. Não é arquivamento do processo. Tecnicamente, é extinção do processo sem julgamento de mérito, né? Não é arquivamento. Apesar da CLT falar em arquivamento, tecnicamente não é arquivamento, é extinção do processo sem julgamento de mérito. E qual que é a diferença? A diferença é que no arquivamento, o processo não é extinto e ele vai para o arquivo e fica lá no arquivo, podendo ser desarquivado a qualquer momento, podendo voltar a tramitar a qualquer momento, né? Isso é arquivamento. É processo ir para o arquivo, mas podendo ser desarquivado a qualquer momento e poder voltar a tramitar a qualquer momento. Nesse caso de ausência do reclamante, não é isso que acontece. Nesse caso de ausência do reclamante, o processo ele é extinto, o processo ele é encerrado, ele acaba. E aí? E aí que ele não pode mais voltar a tramitar. Ele não pode mais voltar a tramitar. Mas, claro, é uma extinção, na verdade, sem julgamento de mérito. Então, ele também não faz coisa julgada, ou seja, ele também não impede a repropositura da demanda.
mas tem que propor um novo processo. O primeiro processo, ele está extinto, ele não pode mais voltar a tramitar. Se o reclamante quiser aquela reclamação trabalhista, ou quiser discutir aquela relação jurídica trabalhista, ele vai ter que propor um novo processo, um outro processo, né? Que é o que acontece, na verdade, né? Faltou o reclamante, o juiz extingue, manda até para o arquivo, mas já manda extinto. Então, ele não pode voltar a tramitar, o reclamante ele vai ter que propor um novo processo, né? Por isso que, tecnicamente, é extinção. Mas a CLT, ela já é um pouco antiga, né? Ela é anterior ao próprio Código de Processo Civil de 73, então ela tem muita coisa aí que não é tecnicamente tão correta assim, porque na época que a CLT foi escrita, né, inclusive a parte processual, a ciência processual ainda não estava tão desenvolvida, né? A gente ainda estava no Código de Processo Civil da década de 30, né? Até se vocês quiserem uma cópia autografada aí com dedicatória do professor Gilbertinho, né, do Código de 1930, Código de Processo Civil de 1930, a gente tem aí na biblioteca, né? E a CLT é da década de 40, então a gente não tem aí um desenvolvimento tão grande da ciência processual e, portanto, ela tem uma falta de tecnicismo, né, uma atecnicidade aí, né? Então, ela fala em arquivamento. Se cair numa prova teste, vocês vão falar que é arquivamento, mas se cair numa prova discursiva, vocês vão explicar que, apesar da CLT falar em arquivamento, não é tecnicamente arquivamento, ou não é um mero arquivamento. É uma extinção do processo sem julgamento de mérito, porque esse processo não pode mais voltar a tramitar e o reclamante ele vai ter que ajuizar um novo processo. Pessoal, isso já existia antes da reforma trabalhista. Isso já existia antes da reforma trabalhista. Só que antes da reforma trabalhista, parava por aqui. Não tinha nenhuma outra consequência ao reclamante faltoso. Não tinha nenhuma outra consequência ao reclamante faltoso. Extinguiu o processo, arquivava o processo, tecnicamente era extinção, mas só, né? Não tinha nenhuma outra consequência ao reclamante faltoso. Com a reforma trabalhista de novembro de 2017, acrescentou-se que, se o reclamante faltar, arquiva o processo e condena o reclamante faltoso às custas processuais, ainda que ele seja beneficiário de justiça gratuita, né? E veja que a coisa apertou, né? Então, após novembro de 2017, se o reclamante falta, o processo é arquivado, tecnicamente é extinto, e o reclamante faltoso é condenado ao pagamento das custas processuais, ainda que ele seja beneficiário de justiça gratuita. E por que isso, pessoal? Porque a lei não está lá para fazer caridade com o chapéu alheio, né? A extinção do processo se deu por culpa única e exclusiva do reclamante. Única e exclusiva do reclamante. Então, ele tem que ser penalizado de alguma forma e a penalidade imposta pela lei é a condenação por custas, ainda que ele tenha justiça gratuita. Porque, senão, o Estado está... se a justiça gratuita isentasse do pagamento de custas, quem estaria sendo penalizado não seria o reclamante faltoso, mas sim o Estado, né? Por culpa do reclamante e sem culpa nenhuma do Estado. Então, ainda que tenha justiça gratuita, vai ter que pagar as custas processuais aí. Pessoal, agora, exceto se ele apresentar um motivo justificável pela ausência comprovada em 15 dias após a audiência, né? Então, se ele apresentar um motivo pela ausência, né, comprovado em até 15 dias da audiência aí. Agora, veja só, essa comprovação de motivo, ela não impede o arquivamento do processo, tecnicamente, a extinção do processo. Ela só impede a condenação das custas, né? Então, a apresentação de motivo justificável em até 15 dias ilide a condenação em custas. Não vai ser condenado em custas, mas não ilide, não impede o arquivamento e extinção do processo. Até porque essa comprovação é feita posterior. 15 dias, até 15 dias posteriormente.
E se é posterior, o processo já está arquivado. Tecnicamente, o processo já está extinto, já acabou, mano, já acabou, né? E veja que os prazos recursais na Justiça do Trabalho, né, são o maior prazo recursal na Justiça do Trabalho é de 8 dias. E aqui são 15. Então, na verdade, comprovado em até 15 dias, já foi até o prazo recursal contra a extinção do processo. Então, já era, né? Então, fiquem espertos aí. A apresentação do motivo justificável não vai impedir o arquivamento, não vai impedir a extinção, até porque o processo já está extinto e até porque já transitou em julgado essa extinção, porque já transcorreu até o prazo recursal, que na Justiça do Trabalho é de 8 dias, né? Então, já está arquivado, já está extinto. A apresentação de motivo, ele ilide apenas a condenação em custas processuais. Pessoal, o que é motivo justificado? Por exemplo, a internação aí do reclamante. O cara está internado no hospital por Covid, motivo mais que justificável. Ou se não está internado, está com atestado de Covid aí, e o cara tem que ficar em isolamento em 15 dias, né? Então não tem, às vezes, como ele comparecer, né? E isso é motivo justificável. Ou, por exemplo, aí ele consegue provar que ele estava indo lá para, né, o local da audiência e estourou o pneu, quebrou um carro, né? Ele bate foto, ele faz vídeo, né? Que, olha, eu estou no dia tal aqui e estourou o pneu, não tem como chegar. Talvez um motivo justificável. No online, né? Estou sem sinal de internet. Olha só, né? No online, estou sem sinal de internet. Como que vai provar isso? Não sei, né? Mas talvez seja um motivo justificável aí. Agora, se o juiz vai aceitar realmente a ausência de internet como motivo justificável, são outros 500, né? Mas tempos novos, fatos novos, motivos novos, alegações novas aí, né? Tem toda uma jurisprudência sendo construída a partir de ocorrências, né, da pandemia. Então, motivo justificável aí. Mas fiquem espertos, o motivo justificável não ilide o arquivamento, não ilide a extinção. Ilide apenas a condenação em custas processuais. Bom, e se o reclamado estiver ausente? E se o reclamado estiver ausente? Pessoal, se o reclamado estiver ausente, haverá, então, decretação de revelia com possibilidade de confissão ficta. Então, se o réu reclamado estiver ausente, haverá revelia com possibilidade de confissão ficta. Pessoal, veja só. Haverá revelia, ou seja, a decretação de revelia é obrigatória. A ausência do reclamado sempre gera revelia, sempre gera revelia. Enquanto que a confissão ficta é possibilidade, o que significa dizer que sempre vai ter revelia, mas nem sempre vai ter confissão ficta. Revelia é obrigatória, confissão ficta não é obrigatória aí, né? E se a lei, que é o artigo 844 da CLT, ele traz revelia e confissão ficta como palavras, termos diferentes, é porque são institutos jurídicos também diferentes. Então, não confundam revelia com confissão ficta. A revelia é obrigatória, a confissão ficta não é obrigatória. O que é cada um deles? Olha só, pessoal, a revelia significa que, faltoso o reclamado, o processo vai seguir à revelia dele, ou seja, à mercê dele, sem ele. A revelia significa que o processo vai seguir a revelia à mercê do reclamado, sem o reclamado, sem participação do reclamado. E na prática, significa que, decretada a revelia do reclamado, o processo segue e o reclamado não é intimado de mais nada. Esse é o efeito prático da revelia.
né, decretada a revelia, o processo segue e o reclamado não é intimado de mais nada. Ele não fica sabendo de mais nada. Ou ele vai atrás para descobrir, e claro, se ele descobrir, tudo bem. Né? Ele pode praticar o ato, ele pode participar do ato, se ele descobrir. Mas desde que ele vai atrás para ele descobrir. Porque ele não é intimado de mais nada. Né? Então, processo à revelia significa o processo segue à mercê do reclamado. Tá nem aí para o reclamado. O reclamado não é mais intimado de nada. Então, marca a data da audiência em continuação. O reclamante vai ser intimado, o reclamado não. Nem vai ficar sabendo. Marcou a data da perícia. O reclamante vai ser intimado, o reclamado não, nem vai ficar sabendo. Juiz marcou uma nova audiência em continuação. O reclamante vai ser intimado, o reclamado nem vai ficar sabendo. Marcou a data de publicação da audiência, da sentença em audiência. O reclamante vai ser intimado, o reclamado não. Né? Então veja que, né, o reclamado fica numa situação difícil, porque o reclamante fica sabendo de tudo e o reclamado não fica sabendo de nada. Né? E claramente isso prejudica muito o direito de defesa dele. Né? O direito de defesa dele fica muito prejudicado. Mas fazer o quê? Foi ele que faltou. Né? Isso é causado pela falta dele na audiência. Né? Então, culpa dele mesmo. E arque com os ônus decorrentes da omissão, da falta dele. Né? Pessoal, além disso, né, é possível a tal da confissão ficta. O que é a confissão ficta? A confissão ficta é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor lá na petição inicial. Confissão ficta nada mais é do que presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor lá na petição inicial. E por que isso acontece quando o reclamado é faltoso? Por que isso pode acontecer quando o reclamado é faltoso? Porque, veja, o reclamado faltou na audiência. A audiência é uma. Inclusive, é na audiência que o reclamado apresenta a contestação. E se ele faltou na audiência, ele não apresentou contestação. E se ele não apresentou contestação, ele não fez defesa. Ele não impugnou os fatos alegados pelo autor na petição inicial. E se não houve impugnação dos fatos alegados pelo autor, esses fatos alegados pelo autor são presumidos verdadeiros. Ou seja, confissão ficta. Né? Então, a confissão ficta, ela é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. É como que tudo que foi dito pelo autor na petição inicial fosse e é considerado verdadeiro. Né? É como se todos os fatos alegados pelo autor na petição inicial fossem considerados verdadeiros. Então, o autor alegou uma jornada de trabalho, né, com um monte de hora extra. Se o reclamado não comparece na audiência, teve confissão ficta, aquela jornada de trabalho com um monte de hora extra ficou verdadeira. Se o reclamante alegou na petição inicial que ele não tinha descanso semanal remunerado, que ele trabalhava aí de domingo a domingo, tipo, ele era advogado, ele era professor, né? Trabalha de domingo a domingo aí, né? E o reclamado não compareceu, né? Aquele fato, trabalhar de domingo a domingo, não ter descanso semanal remunerado, se torna verdadeiro. Né? O reclamante alegou aí um acúmulo de função. Olha, eu assobio e eu tomo água e assobio ao mesmo tempo, né? E ainda masco chiclete. Tomo água, assobio e masco chiclete. Por exemplo, olha, eu era operador de caixa, eu era repositor, né? Aí eu ainda faxinava o estabelecimento comercial, né? E à noite ainda eu ficava de vigia naquele estabelecimento comercial. Operador de caixa, repositor, né? Faxineiro e vigia. Aí eu era tudo no supermercado. E na minha carteira de trabalho estava meu cargo como faxineiro. Então eu ganhava o piso de faxineiro, mas eu tinha N responsabilidades, inclusive cargos com pisos salariais muito maiores, como é o operador de caixa, aí, né? Mas não ganhava por isso. Eu fazia, mas não ganhava por isso.
Acúmulo de função, o reclamado não compareceu, esses fatos alegados, esse acúmulo de função se torna, se torna presumidamente verdadeiro aí, né? Pessoal, e qual que é a grande vantagem da confissão ficta e da presunção de veracidade? Se os fatos alegados pelo autor são presumidamente verdadeiros, aquilo é verdade no processo. Pode não ser verdade na realidade fática. Pode não ser. Mas no processo aquilo é verdade. E aí, nem precisa produzir prova. Nem precisa produzir prova. Então não vai precisar nem ouvir testemunha para saber se trabalhava no domingo, no sábado, no domingo, né? E não tinha outro dia de descanso semanal remunerado, trabalhava de domingo a domingo. Não vai precisar produzir prova aí, né, do acúmulo de função, se realmente estava contratado como faxineiro, mas trabalhava como operador de caixa, trabalhava como repositor, trabalhava como vigia. Nem precisa produzir prova, nem precisa ouvir testemunha disso, né? Então, na prática, isso facilita demais a vida do reclamante, né? Porque ele não precisa produzir mais prova nenhuma, né? Os fatos são presumidos verdadeiros. No entanto, pessoal, o parágrafo 4º do artigo 844 da CLT, ele traz duas exceções em que, apesar de ter havido ausência do reclamante e também revelia, não haverá confissão ficta, né? Então, o parágrafo 4º do artigo 844 da CLT, ele traz duas exceções. E exceções em que sentido? No sentido de que, olha, houve ausência, né? Houve ausência do reclamado, o reclamado não compareceu. Houve decretação de revelia. Mas, apesar de decretação da revelia, não houve confissão ficta. Não houve presunção de veracidade. E quais são esses dois casos, então, que apesar da ausência, apesar da revelia, não gera confissão ficta? Primeiro caso, se o reclamado tiver apresentado contestação antes, né? Se o reclamado tiver apresentado contestação antes, né? Pessoal, que funciona assim, a contestação ela é apresentada em audiência, inclusive oral. Mas nada impede do reclamado ter apresentado contestação antes, né? Na época que o processo era físico, papel, isso não acontecia, né? Deixava-se normalmente para apresentar em audiência. Mas hoje que o processo é digital, você pode apresentar contestação a qualquer hora, né? Você está lá, tipo assim, sábado à noite, né, de quarentena, na sua casa, já acabou aí zorra total, mas você está com insônia, né? Você não saiu de casa, não fez nada, né? E aí, 1h da manhã de domingo, né, de sábado para domingo, você fala, vou fazer a contestação trabalhista e vou protocolar. Você pode, beleza. A audiência é na quinta-feira. Aí no sábado anterior você está sem fazer nada, você protocola a contestação. Beleza. Os advogados estão fazendo isso, né? A gente está protocolando as contestações digitais antes da audiência. Não muito antes também, para o reclamante também não ficar sabendo o que a gente vai alegar. Mas a gente protocola com uma certa antecedência aí, até porque, né, pessoal, a internet pode falhar, né? E é aquele negócio, as coisas só falham no momento crucial que você precisa. Então, você está lá com o cliente para assinar o contrato de honorários, né, vultuosos aí, a impressora ferra, né, a impressora para de funcionar. Aí você vai ter que dispensar o cliente, falar, você volta depois para assinar o que você tem que me pagar aqui, né. O cara não volta nunca mais, né. Você está lá no prazo para protocolar a petição, a internet falha, né? Então, como as profissões em geral, mas principalmente a advocacia, é regida pela lei, né, a lei de Murphy, a gente costuma protocolar as coisas um pouco antes, aí a gente costuma imprimir um pouco antes. Então, os advogados protocolam um pouco antes da audiência. Aí chega na data da audiência, o reclamante não vai, o reclamante não comparece. Só que o juiz olha lá o processo e vê que a contestação já está juntada. Ele vai decretar a revelia, que o reclamante não foi, mas o juiz não pode decretar a confissão ficta, porque a contestação já está lá.
E a contestação já impugnou os fatos da petição inicial. Então, não tem presunção de veracidade daquilo que já foi impugnado, né? Então, se a contestação já estiver juntada, decreta-se revelia, mas não se decreta a confissão ficta. Pessoal, e a segunda exceção aí, que permite revelia, mas impede a confissão ficta, é a alegação de fato, a alegação pelo reclamante de fatos inverossímeis, né? A alegação pelo reclamante de fatos inverossímeis, ou seja, fatos que não têm plausibilidade, fatos que geram desconfiança por si, né? Tipo, alegações absurdas, então, do reclamante. Não dá para presumir verdadeiro. Por exemplo, o cara fala que trabalhava uma jornada de trabalho regular de 8 horas e fazia aí, né, 12 horas extras, né? 12 horas extras. Então, ele trabalhava 20 horas por dia. É inverossímil, não dá para acreditar, né? Jornada de trabalho de 8 horas é o regular. Fazer 1, 2, 3, um outro dia 4 horas extras, sei lá. É plausível, cabe num dia. Mas o cara fala que faz 10 horas extras todo dia, trabalha 20 horas por dia, 22 horas por dia, é impossível, né? Impossível. Não tem como, né? Não tem como. Então, se ele alegar isso aí na petição inicial, ainda que o reclamado se ausente, e ainda que ele não tenha apresentado contestação, o juiz não vai acreditar nisso, né? Então, ele não vai presumir verdadeiro uma alegação dessa, né? A própria acúmulo de função aí, o cara está contratado como faxineiro, e aí ele trabalha como operador de caixa, né? Como faxineiro, que é o cargo dele, como repositor, como vigia noturno. O cara só trabalha, o cara não dorme. Então, um desses acúmulos de função, pelo menos aí, não é plausível, né? Um desses acúmulos de função não é plausível, não é verossímil, o juiz não vai considerar verdadeiro, né? Não vai considerar confissão ficta, não vai presumir verdadeiramente esses fatos. E essas são as duas exceções aí, né? A confissão ficta do parágrafo 4º do artigo 844 da CLT. Pessoal, e para a gente terminar esse ponto aqui, é interessante notar que houve uma mudança com a reforma trabalhista, né? Nesse contexto aqui que a gente está analisando, houve uma mudança na reforma trabalhista, né? E foi o seguinte: antes da reforma trabalhista, a presença obrigatória é do reclamado. Então, veja, se o reclamado não está, isso gera revelia, isso pode gerar confissão ficta. Ainda que o advogado do reclamado esteja presente. Então, antes da reforma trabalhista, a presença obrigatória é do reclamado. E se o reclamado não estivesse presente, geraria revelia e possibilidade de confissão ficta, ainda que o advogado do reclamado esteja presente. Ou seja, o advogado era tido como um bebedouro, né? Ele ficava parado lá, não fazia nada, né? A presença dele não mudava nada, né? E se mesmo o advogado estando presente, faltando o reclamado, revelia e possibilidade de confissão ficta aí. Pessoal, e é por isso que antes da reforma trabalhista, o advogado do reclamado estava presente e o reclamado não chegava, ou o preposto do reclamado não chegava, o advogado presente, ele não se apresentava como advogado, ele não fazia audiência como advogado, ele se apresentava como procurador, não procurador judiciário, jurídico, né, advogado do reclamado. Ele se apresentava como procurador normal do reclamado, ou ele se apresentava como preposto do reclamado. Ele não falava que ele era advogado, ele falava que era procurador normal ou preposto do reclamado. E aí ele pedia prazo para juntar a procuração normal
né? Ou a carta de preposição, né? Ele não juntava a procuração adjudícia, né? Para advogado, ele se apresentava como procurador normal ou como preposto e pedia prazo para o juiz para poder juntar a procuração normal ou a carta de preposição. E aí o juiz normalmente concedia prazo de 5 dias para ele juntar a procuração normal ou a carta de preposição. E por que ele fazia isso? Porque o advogado não contava. O advogado não contava. Então, não adianta ele se apresentar como advogado, porque se o reclamado não estivesse, geraria revelia e geraria confissão ficta, né? Então, a gente brincava aí nessa época, antes da reforma trabalhista, que você está lá como advogado, mas o reclamado não chega, você rasga a tua procuração, né? Você rasga a tua procuração. A procuração adjudícia, a procuração de advogado, que não serve para nada estar lá como advogado. E você fala que você é procurador do reclamado, você é preposto do reclamado, para tentar falar que o reclamado está presente, evitando a revelia e a confissão ficta. Mas isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Pô, o advogado está lá, o cara que faz a defesa, o cara que faz a contestação, o cara que faz a impugnação está lá. E não vale nada? Isso é um absurdo, isso é um desprestígio para a advocacia. E aí veio a reforma trabalhista de novembro de 2017 e acrescentou o parágrafo 5º aí no artigo 884, prestigiando a advocacia, falando, olha, ainda que o reclamado não esteja presente, mas se o advogado está, tudo vai ser feito normalmente, gente. O advogado que faz tudo, então tudo vai ser feito normalmente. Então não tem por que decretar revelia e não tem por que decretar a confissão ficta. Na verdade, tem que admitir o advogado na sala de audiência e tem que pegar os documentos desse advogado, inclusive a contestação dele. Normal, né? Normal aí, né? Mas precisou da reforma do trabalho e precisou de um acréscimo legislativo à CLT para que isso acontecesse, né? Para que se prestigiasse a figura do advogado, né? Então, hoje, né, pós-reforma do trabalho, se o reclamante não estiver presente, mas o advogado está, basta. Né? Basta. Não vai ser decretada a revelia, não vai ser decretada a confissão ficta, vai poder permitir o ingresso do advogado na sala, vai poder permitir a apresentação de contestação e documentos pelo advogado, tudo normal aí, tudo normal, né? Então, hoje o advogado não precisa mais, né, se o reclamado não estiver presente, o advogado não precisa mais rasgar a procuração e falar que e se apresentar como procurador ou preposto do reclamado. Ele pode atuar normalmente como advogado, com a procuração adjudícia e sem qualquer tipo de prejuízo ao reclamado. Pessoal, beleza isso aqui? Beleza isso aqui? Tranquilo? Professor, tranquilo. Ô, professor, então, no fim das contas, estando o advogado do reclamado presente, não acontece a revelia, é isso? Não, não acontece. Antes acontecia, né? Até a reforma trabalhista acontecia. Agora não acontece mais, né? Mas precisou de uma lei, né, escrita para a Justiça do Trabalho prestigiar a figura do advogado do reclamado, né? Antes, o advogado sozinho não virava. Não valia nada, né? Tristeza. Mas por quê, né? A CLT é antiga, né? Então não tinha a ciência processual desenvolvida, aquela questão da própria capacidade postulatória do advogado, e também porque o processo de trabalho ele foi ordenado aí pró-empregado, né? Pró-reclamante. E aqui a gente está, né, trabalhando aí com a figura do reclamado e do advogado reclamado. Então, toma na cabeça, né? E aí a reforma tentou dar uma, né, equalizada aí, mas demorou bastante para isso acontecer, né, da década de 40 até 2017. Professor, então a palavra inverossímil é a falta da verdade? Inverossímil é aquilo que não é plausível, né? Aquilo que não tem plausibilidade, não tem veracidade, aquilo que não é crível, aquilo que alguém te fala e você fala, mas tá estranho isso aí. Então, não faz muito sentido, não, né? Algo que não é acreditável, né? Conversa de pescador.
Ah, fui lá pescar, eu peguei um bagre de 200 quilos, né? Existe bagre desse tamanho, você fica com a pulga atrás da orelha. Isso é um inverossímil, né? Aquilo que te deixa com a pulga atrás da orelha. Bom, pessoal, então vamos seguir aí. E agora a gente precisa começar a audiência propriamente dita, né? Pessoal, eu não coloquei aí no material, mas vamos falar as etapas de início da audiência, né? Olha só, a audiência, ela começa, né, de preferência no horário marcado e com atraso mínimo, né? Mas, assim, infelizmente não é bem verdade, né? Mas é interessante porque as audiências online estão começando no horário, né? Estão seguindo mais o horário. Não sei se os juízes marcam menos audiência, né? Porque ninguém sabe muito como é a online, pode acontecer intercorrências, né? Então, não sei se eles marcam menos audiência aí no dia, mas é interessante porque as audiências online estão seguindo mais o horário do que eram as audiências presenciais aí, né? Mas, enfim, a audiência tem que começar no horário, né? E como que ela começa? A audiência, ela começa com o apregoamento, né? Apregoamento, apregoação, sei lá, se é apregoamento ou apregoação, né? Começa com as partes sendo apregoadas, né? E o que é isso, né? De apregoar as partes? É chamar as partes, né? Chamar as partes. Na Justiça do Trabalho, esse apregoamento das partes, né, é feito com um sistema de áudio, né, um sistema de microfone. Então, o escrevente de sala fica lá dentro da sala de audiência, com o microfone, e tem caixa de som aí no hall da Justiça do Trabalho, né, e aí o escrevente de sala fala lá de dentro da sala, né, de audiência, né, olha, processo número tal, fulano de tal contra a empresa tal, né, a audiência aí das 14 horas, né, elas estão apregoadas e a audiência será instalada, né? Isso é apregoar as partes, isso é chamar as partes, né? Então, a audiência, ela começa, né, com a apregoação, apregoamento, sei lá, das partes aí. E na Justiça Estadual, né, quem faz esse apregoamento é normalmente o oficial de justiça, né? Fica um oficial de justiça lá e ele que faz, né, o apregoamento, ele que chama as partes, anuncia as partes. E se não tiver um oficial de justiça, às vezes o policial militar que está lá no fórum, ou às vezes até o próprio escrevente de sala. Ele sai lá da sala dele e vai lá no corredor, vai lá na sala da OAB e fala, doutor, a audiência vai começar. E aí a gente vai lá para a sala de audiência, né? Então, apregoar as partes é chamar as partes. E aí as partes, então, se direcionam à sala de audiência, e esse ato de entrar na sala de audiência e sentar na mesa, aí, é chamado de instalação de audiência, né? Então, as partes entrando na sala, sentando na mesa aí de audiência, a gente fala que a audiência está sendo instalada. E quando todo mundo entrou na sala, está todo mundo sentado, né? Aí o juiz tira o olho do monitor dele, vira para as partes e fala bom dia, boa tarde, né? Aí a audiência está instalada. Essa é a instalação da audiência aí, né? No bom dia, boa tarde do juiz, a audiência está instalada. Pessoal, e no online a coisa, né, acabou mudando bastante, então a gente fica no hall de entrada, né, aguardando ser liberado no sistema, e aí entra, né, o escrevente de sala libera e a gente entra todo mundo no sistema aí. Então perdeu essa ritualística, né, essa mística aí de apregoar as partes, de instalar a audiência aí, né? E uma vez instalada a audiência, o juiz, ele inicia essa audiência fazendo, né, uma tentativa de conciliação entre as partes, né? A audiência, depois de instalada, ela inicia, né, com a tentativa de conciliação entre as partes. Na prática, o juiz vira para as partes e fala, tem acordo? Né? Vocês conversaram lá fora, chegaram a um acordo aí? Essa é a tentativa de conciliação, né? Claro que na Justiça do Trabalho ela é um pouquinho mais efetiva, né? E o juiz, eles acabam forçando um pouquinho mais o acordo, né? Então, ele vai começar perguntando, vocês conversaram lá fora, tem proposta de acordo? Aí as partes vão falar que não.
Aí o juiz começa a analisar o caso, né? Ele fala, olha, mas aqui, né, é um caso aí que tem alegação de não reconhecimento de vínculo empregatício, mas tem até olerite juntado. Então, se tem olerite, não dá para falar que não tem vínculo empregatício. A ausência de vínculo empregatício é até crime contra a organização do trabalho, é crime federal. Então, olha, reclamado, né? Tem documento aqui pesado, então pensa bem se você não vai fazer proposta de acordo. Aí o reclamado já assusta e já faz uma proposta de acordo, né? Aí, claro, na primeira proposta de acordo, o reclamante não vai aceitar, né? E aí o reclamante vai dizer os motivos dele por qual ele não aceita. Ah, esse valor está muito baixo, olha só, a pessoa trabalhou tanto tempo, a pessoa estava sem vínculo, então não teve direito a INSS, não teve direito a FGTS. Se sofresse um acidente do trabalho, ficaria desamparada. Se tivesse uma doença aí, ia morrer na casa dela, desamparada, né? Dá aquela forçada aí, né? Aí o juiz vira para o reclamante, olha, é verdade, isso aí pode até gerar dano moral, né? Não sei se eu vou julgar, se eu não vou julgar, se eu vou condenar em dano moral, se não vou condenar, não sei que valor, mas isso pode gerar até um dano moral aí. Aí o reclamante, né, o reclamado assusta, ele aumenta um pouquinho a proposta, né? E o juiz, então, ele vai intermediando aí até chegar num valor que todo mundo entende como razoável, né? Semana passada eu fiz uma audiência trabalhista aí, que a pessoa sofreu um acidente do trabalho, né? Uma propriedade rural aí, né? Ela caiu, ela estava tocando gado, caiu do cavalo e se machucou bastante, né? E ela entrou com a reclamação trabalhista contra, né, o empregador proprietário rural aí, né? Uma das alegações para majorar o valor do dano moral é que a pessoa, então, ela sofreu um dano na bacia, né, no quadril. E aí ela colocou lá que ela ficou impotente por um determinado período de tempo, né? Então, essa impotência aí geraria um dano moral, majoraria o dano moral. Essa é a alegação. Eu não sei se o reclamante sabia dessa alegação do advogado. Se não sabia, né, pode ser que tenha ficado feliz porque majora o dano moral. Mas pode ser, como aqui a gente falou, que tenha corrido de vergonha aí, né? E a gente tentou, claro, todo mundo ser sério na audiência online aí. E o juiz, ele foi organizando a coisa, né? Foi intermediando a coisa aí. Aí de um pedido de 400 mil de dano moral, né, a coisa foi reduzindo, por intermédio do juiz. Veja, o juiz conseguiu aí com os argumentos ir reduzindo a coisa, né? Ele falou, olha, não, dano moral aqui provavelmente tem, né? Porque a pessoa se machucou, a pessoa ficou internada, a pessoa teve um problema de bacia, aí não falou da impotência, mas a pessoa teve um problema no quadril e tal. Então, provavelmente dano moral tem. Mas olha, advogado do reclamante, tem que pensar também que hoje, né, existe uma indústria do dano moral, que as partes pedem, mas isso não quer dizer que o juiz vai dar o valor pedido pelas partes. E, na verdade, hoje nem é mais o juiz que decide o valor, porque todo mundo recorre. Então, na verdade, é o tribunal que recorre. E aí, né, uma pesquisa de jurisprudência no tribunal vai mostrar aí que o TRT da 15ª vai fixar um valor menor que esse, nesses casos. Tem fixado um valor menor que esse, aí foi baixando, né? E a gente acabou fazendo um acordo num valor bem mais baixo que isso, né? Em torno dos 50 mil aí, né? Em torno dos 50 mil. A pessoa não tinha vínculo empregatício, né, formal, então teve que pagar também, né, verbas trabalhistas e mais o dano moral aí pelo acidente do trabalho, né, e pelo período que a pessoa ficou internada e também considerando aí a suposta impotência. Ninguém produziu prova de impotência nenhuma, né? Ainda bem, já pensou? E podia ficar pior, né? Não dá acordo e aí manda fazer perícia.
Aí podia ficar bem pior. Então, ainda bem que deu acordo para todo mundo, né? Ainda bem que deu acordo para todo mundo. Mas foi o juiz que conseguiu aí de 400 mil baixar para um acordo de 50 mil parcelado. Então, foi bom para todo mundo, né? Evitou mais constrangimentos também, né? Então, o juiz faz essa intermediação aí, né? Então, é mais que uma proposta de acordo, é uma tentativa de conciliação. O juiz ele tem um papel efetivo, né, nessa intermediação das partes, na mediação das partes e na obtenção da conciliação entre as partes. E se houver acordo, né, a gente diz que a conciliação foi frutífera, ou seja, deu frutos, né, deu acordo, esse é o termo que a gente usa, né, e aí o juiz, então, ele homologa, né, e extingue o processo com julgamento de mérito, né. Se deu acordo, a conciliação é frutífera e o juiz, então, homologa e ele e ele extingue o processo, né, com o julgamento de mérito. Pessoal, importante, quando há acordo, a extinção é com julgamento de mérito, com julgamento de mérito. E aqui é importante que se houve acordo, não tem recurso. Se houve acordo, não tem recurso. Por que não tem recurso? Porque, na verdade, nem tem interesse recursal. Afinal de contas, se houve acordo é porque as partes concordaram com aquilo. E se elas concordaram com aquilo, não tem por que recorrer, né? Então, a decisão que homologa o acordo, ela não tem recurso. E ela transita em julgado imediatamente, né? Ela transita em julgado imediatamente. Até, se vocês tiverem a oportunidade de ver uma decisão homologatória, uma sentença homologatória de acordo, vocês vão ver que o juiz extingue o processo com julgamento de mérito e essa decisão transita em julgado nesta data, na data da sentença, devendo a serventia ser certificada nos autos. Transita em julgado nessa data. E o nome que se dá a essa ausência de recurso e ao trânsito em julgado imediatamente é de preclusão lógica, né? O nome do instituto processual que gera essa ausência de recurso, né, e trânsito em julgado imediato é a preclusão lógica. E por que preclusão lógica? Preclusão, pessoal, é a perda de uma faculdade processual. É a perda do direito de praticar um ato processual. Preclusão é a perda do direito de praticar um ato processual. E ela é preclusão lógica porque essa preclusão, essa perda do direito de recorrer, decorre da própria lógica do sistema. Se a pessoa fez acordo, é porque ela está de acordo. Se ela está de acordo, ela não tem por que recorrer, né? Então, o recurso é logicamente incompatível com o acordo que ela celebrou anteriormente, né? Então, existe preclusão lógica e, portanto, a decisão é irrecorrível. No entanto, pessoal, na Justiça do Trabalho a gente tem uma peculiaridade. Por quê? Porque quando é feito o acordo, principalmente acordo que gera reconhecimento de vínculo empregatício, o reclamado ele vai pagar uma quantia para o reclamante. Só que essa quantia que ele paga é para o reclamante. E se houve reconhecimento de vínculo empregatício, ele deveria ter pago, por todo esse período, INSS, FGTS, INSS principalmente, que não vai para o reclamante, vai para o INSS. E o INSS, ele não é parte, ele não fez acordo, porque ele não é parte. E se ele não é parte, se ele não fez acordo, não há preclusão lógica para o INSS. Então, na verdade, as partes não podem recorrer. As partes não podem recorrer, porque elas fizeram um acordo. Mas nada impede do INSS recorrer para fins de cobrar as contribuições previdenciárias, né? Então, isso é importante e isso tem acontecido. As partes fazem um acordo lá embaixo, né? As partes fazem um acordo lá embaixo.
e aí reconhece um período muito pequenininho de vínculo empregatício. Na prática, foi um período enorme de vínculo empregatício. Só que as partes fazem acordo michuruca e reconhecem um vínculo empregatício muito pequenininho aí. Ah, professor, isso prejudicou o reclamante. Isso prejudicou o reclamante. Pode até ter prejudicado. Mas se ele fez acordo, se ele está de acordo, acabou. O juiz homologa, transita em julgado na mesma data, não cabe recurso, o reclamante não pode reclamar mais nada, acabou. Mas isso não prejudicou só o reclamante, isso prejudicou o INSS também. Porque teve um vínculo empregatício imenso, em que deveria ter sido pago contribuição previdenciária. Mas um acordo reconheceu só um período pequenininho. Desse período vai pagar a contribuição previdenciária. Mas dos períodos que não houve reconhecimento, não vai pagar. E o INSS vai receber menos do que deveria ter recebido. O que o INSS faz? Recorre. E ele pode recorrer? Pode. Por que ele pode? Porque o INSS não era parte, o INSS não fez acordo nenhum, então, na verdade, não houve preclusão lógica para o INSS. Ele pode recorrer, sim, para tentar provar o vínculo empregatício por todo o período, para obrigar a empresa reclamada a pagar a contribuição previdenciária por todo o período. Isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Né? Então, pessoal, fiquem espertos aí. Né? A gente, como advogado, por exemplo, do reclamado, a gente faz acordo e quer que acaba logo. Né? Porque fez acordo, tá bom para mim, quero que acaba logo. Mas não está isento de ter recurso do INSS. Né? Se o período reconhecido no acordo for muito pequeno, o INSS pode sim recorrer e tentar provar o período todo aí. Bom, pessoal, e nesse tocante aqui de reconhecimento de acordo, nós temos que comentar também uma inovação normativa muito importante da reforma trabalhista de novembro de 2017. Por quê? Porque até novembro de 2017, nós não tínhamos possibilidade de homologação judicial de acordo extrajudicial. Nós não tínhamos possibilidade de homologação judicial de acordo extrajudicial. Não tinha essa possibilidade. Né? Então, as partes, elas, na teoria, né? As partes, na teoria, elas não podiam fazer acordo extrajudicial, assinar um documento lá entre elas e levar para homologação judicial, porque o juiz do trabalho não poderia homologar acordo extrajudicial. Né? E aí que a gente fazia, na verdade, um processo simulado. Né? A gente fazia um processo simulado. A gente fazia o acordo extrajudicial, mas não valia nada. Então, o que a gente fazia? O reclamante entrava com reclamação trabalhista e não falava nada do acordo extrajudicial. O reclamado era citado e comparecia na audiência e não falava nada do acordo extrajudicial. E aí fazia um teatro na audiência, como se não tivesse acordo prévio extrajudicial, só para que na frente do juiz parecesse que o acordo estava sendo celebrado ali na audiência. Já estava celebrado, já estava tudo combinado, mas fazia o teatro para parecer para o juiz trabalhista que o acordo estava sendo celebrado em audiência. Aí, o juiz do trabalho, se acreditava, homologava o acordo da audiência, que era o mesmo que tinha sido celebrado antes da audiência, extrajudicialmente, aí, diretamente entre as partes. Mas, na verdade, para o juiz, né, ele homologava o teatrinho ali. Né, era assim que fizesse. E se o juiz não comprasse aquele teatro e desconfiasse que houve um acordo extrajudicial prévio, ele representava os dois advogados na OAB por desvio ético. Representava os dois advogados na OAB por desvio ético. Por quê? Porque não podia ter acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho aí, né? Então, isso era uma situação complicada, gente. Isso era uma situação complicada. Como advogado fazia isso, como advogado todo mundo fazia isso, mas era um teatro na frente do juiz e com o perdão do gesto todo mundo ia, né,
trancado aí na audiência, porque se o juiz comprasse, beleza, ele homologava, mas se não comprasse, ele entendia que aquilo era acordo extrajudicial e representava os advogados na OAB. E aí, ainda bem que veio a reforma, né, trabalhista de novembro de 2017, passou a permitir esse acordo extrajudicial homologado judicialmente, né, com base aí no artigo 855B da CLT. Maravilhoso aí, né? Artigo 855B da CLT, ele passou a permitir o acordo extrajudicial homologado em juízo, né? Homologado em juízo. E o único requisito é que cada parte tem o seu advogado. Mas não tem problema nenhum. É possível, então, hoje, empregado e empregador, desde que cada qual tenha o seu advogado, façam um acordo extrajudicial, um documento único com assinatura reclamante e seu advogado, reclamado e seu advogado, e esse documento único seja levado ao Poder Judiciário Trabalhista para homologação. E aí pode. E aí, o juiz pode marcar audiência, mas ele vai marcar audiência só para verificar se as partes realmente estão cientes daquele acordo, se aquele acordo realmente é verdadeiro, se aquele acordo realmente foi explicado pelas partes, né? E aí ele vai só perguntar, olha, chegou para mim aqui, juiz do trabalho, um pedido de homologação de um acordo extrajudicial que vocês todos assinaram, né? E o acordo diz isso. É isso mesmo? Vocês estão realmente de acordo? Vocês estão cientes? Estamos, excelência. Vocês estão de acordo? Estamos, excelência. Beleza, homologo e acabou. Né? É feito dessa forma hoje. Né? Ou, às vezes, o juiz nem pede, nem marca audiência. Né? São advogados reconhecidos no lugar, são advogados conceituados, às vezes pede para o cliente assinar e reconhecer firma, né? E aí, às vezes, o juiz trabalhista nem marca audiência, ele já homologa de cara aí, vê que é um bom acordo, né? Vê que ninguém realmente foi prejudicado, vê que está tudo certinho, aí ele já homologa, né? Mas isso só depois de novembro de 2017, né? Antes não podia. Oi, Vinícius. Professor, pode você fazer um acordo como um árbitro? Não, na justiça do trabalho, não. É verdade, esqueci. Isso. Na justiça do trabalho não tem arbitragem. Né? Não tem, é só assim. Houve um ganho aí, né, de poderes do sindicato e tal, mas ainda não se admite, né, propriamente arbitragem aqui na Justiça do Trabalho. Validou mais documentos assinados pelas partes, validou o papel do sindicato. Na verdade, a rescisão contratual nem precisa mais ser homologada por sindicato, nem ser feito na presença de representante sindical, mas esse ponto de arbitragem ainda não. A arbitragem é mais para a área civil. Né? O que se pode é fazer uma petição conjunta de acordo extrajudicial, todas as partes assinam, cada qual com o seu próprio advogado, não pode ser o mesmo advogado para os dois, e levar para o juiz do trabalho homologar, né? Requerer aí, entrar com uma reclamação trabalhista de homologação de acordo extrajudicial. Beleza, né? É isso que pode ser feito aí. Bom, pessoal, e se não der acordo? Né? O juiz tentou fazer o acordo e não deu acordo. O que acontece? O advogado do reclamado vai ter que apresentar, então, a contestação. Então, se não deu acordo, o juiz declara infrutífera, né, a tentativa de conciliação, e aí o advogado do reclamado ele tem que apresentar a contestação. Pessoal, essa contestação ela pode ser apresentada de forma escrita, que é a regra, que é o que normalmente acontece, ou ela pode ser apresentada de forma oral em audiência. Né? E funciona assim. Normalmente ela é apresentada escrita. Se o processo é físico, como era anteriormente, a gente, advogado do reclamado, levava a contestação impressa, assinada, todos os documentos já juntados nela, fisicamente, e se o juiz declarasse a conciliação infrutífera, a gente entregava o bloco de papel da contestação e todos os documentos para o juiz dentro da audiência.
né? Pessoal, e aí tem até uma técnica, tinha, né, pelo menos até uma técnica para a gente tentar um acordo melhor. A gente juntava um monte de documento, fazia uma contestação imensa, juntava um monte de documento, prendia aí para aquelas borboletas, aí ficava um bloco imenso, né? E a gente deixava essa contestação em cima da mesa durante as tentativas de conciliação. E aí a gente ficava folhando essa contestação imensa, assim, né? Para que o advogado do reclamante, né, ficava vendo aí, né, o tamanho dessa audiência, dessa contestação e ficasse com medo, né? E falar, ai meu Deus, se eu não fizer acordo, essa contestação vai ser apresentada, pelo jeito os caras têm um monte de argumento, tem um monte de documento, eu vou perder, então eu vou fazer um acordo mais baixo aí para tentar, né, diminuir a perda, então. Então era uma técnica, né? A gente levava um blocão aí de contestação com um monte de documento, às vezes um monte de documento inútil, né? Mas só para ficar lá folhando e convencer o advogado reclamante, né? Então, né, em frutífera aí, a gente levava a contestação impressa, o juiz declarava infrutífera a audiência, a gente entregava imediatamente essa contestação com esse bloco de papéis para o juiz aí. Agora, como o processo não é mais físico, o processo é digital, a lei de processo digital fala que, como não tem como apresentar em audiência, porque o processo é digital, a contestação ela tem que ser apresentada de forma escrita até 1 hora antes da audiência, né? Então, pela regra do processo digital, né, lei do processo digital, a contestação ela tem que ser apresentada até 1 hora antes da audiência. Então, a audiência está marcada para 1 da tarde, o advogado do reclamado, ele tem até meio-dia para protocolar, né, no sistema digital essa contestação e todos os documentos, né? E, pessoal, a gente costuma protocolar com essa antecedência de 1 hora aí. Por quê? Para pegar o advogado do reclamante de surpresa. A gente até poderia protocolar com uma antecedência muito maior, né? A gente até poderia protocolar com uma antecedência muito maior. Só que aí o advogado do reclamante teria tempo para olhar, para pesquisar, para estudar, e aí ele chegaria na audiência muito mais paramentado aí, né? Com muito mais argumentos e tudo. Então, para pegar o advogado de surpresa, o advogado reclamante de surpresa, a gente costuma protocolar aí dentro dessa 1 hora de antecedência. Mas, gente, tomem cuidado, porque se deixar para, né, realmente 1 hora de antecedência, pode ser que a internet falhe e aí ferra, né? Então, fique esperto também, né? Protocola com 2 horas de antecedência para dar tempo. Assim, se não conseguir protocolar porque a audiência falhou, você sai do teu escritório, vai para a tua casa, vai para o vizinho, vai para algum lugar, você ainda tem tempo para protocolar, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas é assim que é feito, né? No processo físico a gente levava tudo impresso e assinado, né? E no processo digital a gente protocola antes aí, né? Eu tive um caso, né, que eu esqueci de assinar, né, a contestação, como eu comentei com vocês. Hoje eu não faço muito mais trabalhista, mas teve uma época que a gente fez mais trabalhista lá no escritório, mas sempre para o reclamado, né? A gente não era advogado do reclamante, né, do empregado. A gente era advogado do reclamado, né, do empregador. Então eu tenho muito mais contato aí, né, atuando no lado da empresa empregadora, né? Então, teve um caso que eu fiz uma contestação e eu esqueci de assinar, né, a contestação. E aí eu cheguei lá na audiência e eu vi que não estava assinada a contestação, eu precisava assinar, porque eu tinha que entregar para o juiz se não desse acordo. E aí eu comecei a assinar, então, durante a tratativa de acordo. E eu não percebi porque eu estava assinando. O cliente percebeu que o advogado do reclamante ficou olhando para mim, assinando, e foi arregalando o olho, porque ele foi vendo a contestação e viu que era muito grande, né? Então, eu, folha por folha, assinando aí, né? O advogado ficou olhando, e aí acabou saindo um acordo. Não sei se foi por conta disso, mas segundo o cliente, o advogado ficava tentando ler a contestação, e aí ele ficou meio arregalando o olho, né? Então, não foi de propósito, mas funcionou às vezes como tática aí. Agora, pessoal, é possível também a apresentação de contestação de forma oral em audiência, né? E se for apresentar de forma oral em audiência, essa contestação ela tem que ser apresentada, né, no prazo de 20 minutos. Decorem esse prazo, que isso aqui é perguntado em prova aí.
né? Se a contestação não foi apresentada de forma escrita, ela pode ser apresentada de forma oral em audiência pelo prazo de 20 minutos, né? E a ideia, né, é que o advogado não dite para o escrevente de sala, ainda mais, né, em tempos de audiência gravada. A ideia é que ele faça, na verdade, uma sustentação oral, né? Mas a grande maioria dos advogados, quando vão fazer oral, ditam, né? Eu mesmo tive um caso que eu tive que fazer oral e eu acabei meio que ditando aí, né? Mas isso faz tempo e a audiência não era gravada ainda, tinha estenotipia, né? Então, eu acabei ditando aí essa contestação. Foi lá na Vara do Trabalho de Iturama, né? Eu fui pego de surpresa, né? O cliente procurou a gente em cima da hora dessa audiência, então fui pego de surpresa. Não deu tempo para fazer a contestação escrita de forma, né, prévia aí. E eu estava até dando aula em Fernandópolis, o cliente passou, me pegou em Fernandópolis, aí a gente foi lá por dentro de Oroeste e tal, e chegamos em Iturama, né? Chegamos, assim, 10 minutos antes do horário marcado chegamos uma meia hora antes do horário marcado. Aí a gente foi almoçar num botequinho que tinha na frente da Vara do Trabalho de Iturama, lá nós discutimos o processo, os fatos e tal, eu tomei nota, assim, tipo, apontamentos, né, de fatos que eu tinha que alegar, e aí a gente foi para a audiência, eu fiz a audiência, a contestação oral, né? E aí eu fui meio que ditando para o escrevente, mas seguindo os pontos, né, que eu tinha escrito aí no caderno de aula mesmo, né? Mas isso, assim, isso deve ser a exceção da exceção, né, gente? A gente não deve pensar em fazer contestação oral, porque claramente a defesa fica prejudicada. Você não lembra de tudo, você não tem tempo para pensar tudo, você não tem tempo para pesquisar, então realmente prejudica bastante aí, né? Então, foi uma experiência que eu tive, mas não, assim, foi excepcional e a gente não deve pensar dessa forma, não. Talvez tenham advogados trabalhistas com uma experiência muito grande, eles consigam fazer boas contestações orais. Mas a média aí, né, não tenho condição, não tenho capacidade para isso não, então a gente deve evitar, né? E, pessoal, pode acontecer, por exemplo, olha, você ter tentado protocolar a contestação e não conseguiu, tentou protocolar a contestação digital, não conseguiu, vai para a audiência mesmo assim, faz oral, né? Enfim, uma fatalidade, né? Uma infelicidade, mas saibam que tem essa possibilidade. Então, na pior das hipóteses, deu pau lá no sistema digital, você não conseguiu protocolar a contestação em tempo, mesmo assim você vai para a audiência e faz qualquer coisa oral lá, né? Não deixa de contestar para não dar revelia e não dar confissão ficta. Pessoal, e agora a gente precisa analisar a contestação, né? E a contestação trabalhista, ela não tem muitas diferenças, não, em relação à contestação civil normal, né? A não ser aí que costuma-se dizer que a contestação trabalhista, ela prima mais pelo ônus da impugnação específica, o que significa dizer que o reclamado na contestação trabalhista, ele tem que impugnar todos os fatos, verbas, cálculos e valores aduzidos na petição inicial, né? Então, é um ônus da impugnação específica anabolizado aí, majorado, mais fortão, né? O reclamado, então, ele tem que realmente impugnar todos os fatos alegados pelo reclamante na petição inicial da reclamação trabalhista, né? Então, impugna todos os fatos, impugna todas as verbas e verbas por verbas, impugna verba por verba, impugna todos os cálculos e todos os valores pleiteados, né? Então, acaba sendo uma contestação muito difícil de ser feita, né? Porque não basta você aduzir fatos, você tem que impugnar os fatos, impugnar verba por verba, né? Então, impugna lá jornada de trabalho e horas extras, impugna descanso semanal remunerado, impugna terço de férias e terço de férias, impugna 13º, impugna acúmulo de função e salários decorrentes desse acúmulo de função. Então, é complicado. Verba por verba, cálculos e também os valores né? E por isso que na prática ela acaba sendo mais complicada.
E um detalhe que a gente tem na contestação trabalhista é uma divergência doutrinária e jurisprudencial. Né? Aqui a gente tem uma divergência doutrinária e jurisprudencial. Por quê? Porque a jurisprudência aplica, por analogia, o artigo 337 do CPC, que fala das preliminares de contestação. E, inclusive, entende que, ou permite aí, como preliminar de contestação, as chamadas exceções, né? Exceção de suspeição do juiz, exceção de impedimento do juiz e exceção de incompetência do juiz como preliminar de contestação, ou seja, dentro da própria contestação. A jurisprudência, então, ela segue a regra do processo civil e ela permite que essas exceções de impedimento, suspeição e incompetência do juiz seja feito dentro da própria contestação, numa peça única, numa peça só contestação. Porém, a doutrina não gosta disso, né? A doutrina de direito do trabalho, a doutrina de processo do trabalho, ela não gosta disso. E a doutrina defende que, na verdade, a exceção deveria ser feita em separado, né? Então, a gente deveria fazer uma peça de exceção. Exceção de impedimento, exceção de suspeição e exceção de incompetência. E uma outra peça de contestação, né? A gente deveria fazer em separado. Uma peça de exceção e uma peça de contestação. Como era no CPC de 73, né? Como era no CPC de 73. Então, na verdade, a doutrina entende que a nova regra do CPC de 2015, né, do artigo 337 do CPC de 2015, que unificou tudo numa peça única chamada contestação, não se aplicaria para a justiça do trabalho. Pessoal, isso é discussão de sexo dos anjos. Por quê? Porque a jurisprudência admite, né? Então, quem quiser fazer uma peça só, né, com as exceções de impedimento, suspeição e incompetência como preliminar de contestação, formando uma peça só, pode, porque a jurisprudência admite aí. Né? Então, a doutrina ela acabou ficando um pouco defasada, né, em relação à legislação e à própria jurisprudência. Né? A doutrina aí está criando caso, né? A doutrina está muito apegada ainda ao CPC de 73, aplicado subsidiariamente à CLT e à Justiça do Trabalho. E a própria jurisprudência trabalhista adotou aí, né, a regra nova do CPC. Então, pessoal, pela jurisprudência, podem fazer uma peça só, chamada contestação, e colocar tudo lá dentro, inclusive as preliminares de contestação do artigo 337 do CPC, se aplica também à Justiça do Trabalho. E, para a gente finalizar, duas observações importantes. Olha só, gente, na Justiça do Trabalho, não se admite intervenção de terceiro, não se admite denunciação da lide. Então, a contestação trabalhista, ela não tem intervenção de terceiro, ela não tem denunciação da lide, né? E a denunciação da lide, ela é usada para trazer a seguradora para dentro do processo. Então, se é uma reclamação trabalhista decorrente de acidente do trabalho, e, portanto, pleiteando verbas indenizatórias, né, como danos materiais, danos morais, o empregado move a ação contra o empregador é o reclamado, o empregador vai fazer contestação para não pagar as verbas indenizatórias do acidente de trabalho. E se esse empregador, olha só, tiver seguro, a empresa tem seguro, inclusive seguro contra acidentes do trabalho, a empresa reclamada não vai poder fazer denunciação da lide para a seguradora. Não vai poder trazer a seguradora para dentro do processo aí, né? E isso é uma pena, né? Isso é uma pena. Por quê? Porque se a seguradora estivesse dentro do processo, a seguradora tem dinheiro. Então, talvez, até a chance do reclamante ganhar e de fato vir a receber seria maior se a seguradora estivesse dentro do processo. Mas
nem a doutrina, nem a jurisprudência do processo trabalhista admite denunciação da lide, né? E aí vai funcionar assim. Se o empregador reclamado perder a ação, ele vai ter que pagar a reclamação trabalhista, e depois de pagar a reclamação trabalhista, ele vai ter que entrar com uma ação autônoma contra a seguradora, né? Uma pena. E, por fim, em que pese não ter denunciação da lide, é possível sim reconvenção na Justiça do Trabalho. É possível sim reconvenção na Justiça do Trabalho. Então, gente, decorem aí que isso cai em prova. Na Justiça do Trabalho, na contestação da Justiça do Trabalho, não tem intervenção de terceiro, não tem denunciação da lide, não dá para trazer a seguradora. Porém, é possível sim reconvenção na contestação trabalhista. E o que é a reconvenção? É uma nova ação dentro do mesmo processo, só que do reclamado contra o reclamante, né? A reconvenção é uma nova ação dentro do mesmo processo, só que do reclamado contra o reclamante. E quando isso acontece, eu não vou falar agora, vou deixar com vocês para a próxima aula. E para a próxima aula eu vou inaugurar aí, né? Eu vou instalar a aula perguntando para vocês. E aí, pessoal, quem consegue pensar um caso de reconvenção na Justiça do Trabalho? Um caso em que o reclamado entra contra o reclamante, o empregador entra contra o empregado. E a gente fala sobre isso, então, na próxima aula. Pessoal, eu vou interromper a gravação, dado o adiantado da hora, para não ficar muito longo, agradecendo a presença e a paciência de vocês aí, desejando uma boa semana, né? Se cuidem no próximo, e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser, todo mundo bem, todo mundo com A gente se vê sábado, bonito. Não, tá cancelada. Dia 22, não tá? De processo civil.